palavra diz: felizes aqueles que esperam no Senhor. Felizes aqueles que não se desesperam, porque as situações não estão boas. Em vez de arrancar os cabelos, em vez de sair gritando por aí, fazendo o mal, ou descarregando em cima de quem não tem nada a ver, não é? Por causa do desespero, a pessoa faz uma escolha diferente. Colocarei no Senhor Deus a minha esperança. Não vou me revoltar. Não vou me destroçar. Não vou fazer inferno na vida de quem me ama, de quem está perto de mim. Não vou transbordar desespero para os outros. Não vou fazer isso. Colocarei no Senhor a minha esperança. Porque meu Deus é um Deus justo, e ainda que eu tenha que esperar, Ele virá e não falhará, porque o Senhor se manifestará em meu favor. Sim, povo de Sião. Sim, cidadão de Jerusalém, não deves chorar tanto. A gente chora o pecado cometido. A gente chora o tempo passado longe de Deus, porque isso merece ser chorado. O tempo que ficamos distante do Senhor. Que bom, lave com as suas lágrimas. Mas depois de lavado, levante a cabeça. Chore de arrependimento. Mas depois que chega o perdão de Deus, meu querido, não tem mais por que chorar. Não deves chorar tanto, porque Ele vai se interessar pelo clamor da sua súplica. Por que Ele vai? Porque Ele depende de você suplicar. É por isso. Não é porque será lá na frente. Ele vai se interessar pelo clamor da tua súplica. Basta ouvir. Mas para que Deus ouça, o que precisa acontecer? Precisa que você reze. Precisa que você recorra a Ele. E há uma grande diferença entre reclamar e rezar. Tá? A palavra de Deus abomina a murmuração. Até quando a gente põe o nome de Deus no meio da nossa murmuração, isso não é oração. Ai, meu Deus, que inferno. Olha só, bela combinação, né? Isso não é oração, isso é murmuração. Sabe, isso é escolher pelo mal, pelo erro. É escolher fomentar dentro de si o azedume daquela situação. Se for esse tipo de expressão, se for uma oração dirigida a Deus, não é não, viu? Ah, mas não é mesmo. Porque a oração ela é acompanhada da confiança em Deus. Você pode depositar sobre Ele as suas tristezas. Você pode depositar sobre Deus os seus rancores. Mas uma coisa é você falar mal e outra coisa é você entregar esse mal na presença de Deus. Eu participava de uma oração de libertação e a oração de libertação é muito próxima de um exorcismo. E ali a pessoa que estava tomada por aquele espírito infernal começou a confessar os próprios pecados. Confessando, contando as coisas. Contando. Quando de repente a pessoa que estava ali junto conosco, conduzindo a oração, disse para aquela coisa que estava nela: cale-se agora. Porque a coisa estava confessando para se gabar. Então, na prática, na plástica, está contando, não é? Quando a gente faz uma confissão sincera diante de Deus, a gente também está contando. A gente confessa os erros para Deus, mas a gente também pode confessar, por exemplo, os erros para os amigos. Mas se gabando daquilo que a gente fez. Fiz mesmo, foi interessante. Às vezes até com olhares de falsa piedade. Aquela época. Hoje já mudei, mas naquela época eu fazia aí conta, né? Isso daí não é confissão.
e nem é oração. Para você ver que a mesma coisa contada pode ser dita de uma forma e de outra. O que muda? A intenção. Não tem arrependimento. Já que você se gasta muitas vezes se lamentando, transforme o seu lamento em oração. O lamento, a gente joga o lixo diante de nós mesmos e dos outros. A oração, a gente joga o lixo na presença de Deus. Essa é a diferença. Quando nós lançamos os nossos lixos aos pés da cruz, a cruz de Cristo com o sangue de Jesus é como uma fornalha ardente que consome para nunca mais existir aqueles males. Agora, quando eu confesso simplesmente diante de mim mesmo e das outras pessoas, só para poder ficar jogando para fora insatisfação, é como se eu passasse a morar no lixão. Essa é a diferença. Esse desabafo desesperançoso vai fazendo da nossa vida um lixão. O mesmo desabafo, cheio de esperança e confiança em Deus, consome todos esses males aos pés da cruz de Cristo. O Senhor vai se interessar pelo clamor da sua súplica. Basta Ele ouvir e Ele responde.